O ano é 1526. Dom João III é rei há 5 anos. Sucedeu ao pai, Dom Manuel I, de quem herdou um vasto império que se estende da Península Ibérica a 3 continentes. Aos 23 anos, comanda o país com mão firme, sem pedir muitas opiniões. Há de convocar cortes apenas 3 vezes em todo o reinado. Na primeira, em Torres Novas, há 1 ano, os representantes das 3 ordens deixaram-lhe um pedido: que tomasse providências contra um povo estrangeiro que entrou no reino há algumas décadas e que leva um estilo de vida que não se adequa ao português católico. As cortes justificam: deles não resulta outro proveito, senão muitos furtos que fazem e muitas feitiçarias que fingem saber. O rei decide cumprir o pedido. No dia 13 de março de 1526, aprova o alvará: que não entrem ciganos no reino e que saiam os que neles estiverem. A partir daí, as leis repressivas sucedem-se. As pessoas ciganas são expulsas, presas, são condenadas a trabalho forçado nas galés, são condenadas à deportação nas conquistas, são proibidas de falar a sua língua, são proibidas de usar os seus trajes, são proibidas de circular. Isto dura 300 anos. Só depois da Revolução Liberal lhes é reconhecido o direito de serem portuguesas e mesmo assim continuamos a ter regulamentos, nomeadamente o regulamento da GNR, que mandava prestar severa vigilância aos ciganos até 1985. Em março de 2026 irão completar-se 500 anos desde a primeira legislação de repressão ao povo cigano em Portugal. Por isso, um grupo de cidadãos, ciganos e não ciganos, uniu-se para propor às mais altas figuras do Estado uma evocação do 5º centenário das perseguições. Pensando naqueles 5 séculos, a jornalista Ana Cristina Pereira e outros elementos do Jornal Público lançaram um trabalho que conta em 5 capítulos a história dos portugueses ciganos. Um trabalho que mostra que esse é um passado ainda com muitas repercussões na atualidade. Achamos que tinha todo o sentido trazer isso para os nossos leitores e fazê-los pensar, porque os ciganos são como são, não é? Têm uma cultura de resistência muito entranhada e o leitor que não conhece a história dificilmente conseguirá perceber porque é que este povo é tão fechado sobre si próprio, tão defensivo. O trabalho interativo está disponível no site do Público e agora pode ouvir uma pequena parte aqui no P24. Serão 3 episódios especiais, vai poder ouvi-los hoje e na segunda e terça-feira. Neste primeiro episódio olhamos para a história, para as origens do povo cigano e para os 500 anos de presença em Portugal. Eu sou Inês Rocha e esta é a série Portugueses Ciganos. A história dos primeiros ciganos é muito difícil de contar, porque está muito pouco documentada. O que é muito difícil de recuperar é a viagem. A viagem até a Europa, porque estamos a falar de uma cultura oral, em que a história se vai transmitindo de pais para filhos, de filhos ou para netos. Não é uma cultura escrita, portanto os ciganos não escreveram nada sobre o seu percurso e também não eram suficientemente importantes para suscitar o interesse de quem escrevia naquele tempo. Então há um apagamento total. E só se conseguiu chegar lá através do estudo da língua, perceber o que é que no romani era, de onde é que vinham aquelas palavras, e eles perceberam que havia palavras que vinham do nordeste da Índia, da Pérsia, da Arménia, do grego bizantino, e conseguiram reconstruir o percurso através desse jogo linguístico. E depois, mais tarde, agora com a genética, conseguiu-se confirmar que de facto a origem é indiana. Mas os ciganos não são um povo indiano.
Os ciganos têm origem na Índia, mas eles saem da Índia há tantos séculos, eles fazem-se ciganos na Europa, das sucessivas misturas que vão acontecendo. A ideia coletiva que temos do povo cigano parece não se ter alterado muito desde o século XVI, quando Dom João III decide expulsá-los do reino pela primeira vez. A peça de teatro Farsa das Ciganas, de Gil Vicente, dá-nos um vislumbre sobre a forma como o povo cigano já era visto nesta altura. Dom João III assiste à peça, em Évora, pouco tempo antes de aprovar a primeira lei repressiva. É uma peça muito pequena, muito curta, tem 8 personagens, são 4 mulheres e 4 homens. Estes 4 homens e estas 4 mulheres entram no salão e as mulheres propõem-se ler a sina à audiência em troca de pequenas recompensas e os homens tentam vender cavalos e burros. E é uma imagem, lá está, que ficou cristalizada das mulheres vistas um pouco como impostoras ou pedintes e os homens como negociantes duvidosos. Quase 500 anos depois, Ana Cristina Pereira perguntou a uma atriz cigana, Maria Gil, como olha para esta peça. Há uma proximidade com o que ainda se apresenta hoje, não é? O cigano é apresentado sempre como o outro, principalmente, o que vem, o que chega, não é o que traz, apesar de nós termos trazido efetivamente, enquanto povo, muito para o país, mas é sempre muito apresentado como essa ideia quase muito retorcida e recambulesca e também sempre muito situada a partir de uma ideia de o que faz barulho, o que é ridicularizado, o que traz a diversão, o que naquela altura era algo como mal visto. E depois, e na atualidade, continuamos a ser apresentados como os outros e os burlescos. A peça de teatro de Gil Vicente é muito relevante no esforço de reconstruir a história do povo cigano em Portugal, porque é o segundo documento escrito em que aparece esta comunidade. E ele indicia que, nesta altura, os ciganos já estão estabelecidos no país. E é muito interessante porque o Gil Vicente parece que não tem necessidade de os contextualizar para quem estava a assistir, portanto talvez já fosse uma presença conhecida, não é, da população em geral, já nesses inícios do século XVI. Este é o historiador Francisco Mangas, um dos poucos investigadores em Portugal a estudar a história dos ciganos, ouvido aqui por Ana Cristina Pereira. O que eu acho mais interessante do Alto das Ciganas é precisamente esse facto de ser o Alto das Ciganas e não dos ciganos, porque elas são um conjunto de mulheres e depreendemos que fossem os seus companheiros, os seus maridos, e elas de certa forma afastam-nos e são elas que assumem a ação. O que se percebe que o Gil Vicente usasse isso de uma certa forma cómica, não é? Porque não era o que se esperava na sociedade do tempo que fossem as mulheres a liderar a obtenção de rendimentos para as suas próprias famílias. Apesar de tudo, Maria Gil não esconde algum orgulho na história das mulheres ciganas, plasmada na peça de Gil Vicente. Eu acho incrível porque elas foram mulheres que vieram e que confrontaram a época, não é? Foram as mulheres que ofereciam um serviço público, porque na verdade já isso era um ato de empreendedorismo feminino, porque quando as mulheres ciganas chegaram à Península Ibérica e chegaram a Portugal, perceberam que as preocupações com o futuro dos navegadores e com as plantações e com a agricultura era imensa. Então havia uma necessidade muito grande do português ter uma ideia sobre o futuro. Então a mulher cigana, empreendedora da sobrevivência, aí faz essa abordagem, ok, eu tenho aqui um serviço que posso prestar. Mas nos anos seguintes, os ciganos vão ser cada vez mais perseguidos. Temos uma sucessão de leis que começam com Dom João III. Primeiro são ordens de expulsão, depois passamos para prisões, condenações às galés, deportação para as colónias. No tempo dos Filipos temos até pena de morte. Há aqui um crescendo. Mas até que ponto é que estas disposições legais eram cumpridas? Porque elas vêm umas atrás das outras. Sim, isso dá a entender que não eram cumpridas exatamente. Há algumas em que nós de facto temos, por exemplo, no reinado de Dom João V, que é
pensa-se que tenha sido um período de um anticiganismo bastante intenso. Já há pequenas notícias de grupos de ciganos que eram embarcados em Lisboa para o Brasil. Portanto, aí de facto parece que essas decisões foram aplicadas. Outras não, porque também faz parte um pouco do contexto legislativo do antigo regime, deste período, em que normalmente faziam-se todas estas grandes afirmações sobre quais eram os objetivos e o que é que se queria, e depois na prática havia muita dificuldade em aplicar, não é? Porque a própria coroa não tinha os seus tentáculos, digamos assim, não chegavam a todo o reino, e portanto era fácil escapar a esses processos. Mas não é correto dizer-se que isto não teve impacto nestas pessoas. Tanto tem que muitos ciganos e muitas ciganas enviam petições ao rei a pedir precisamente para continuarem em Portugal ou continuarem no reino, e portanto isso é sinal que havia esse receio de que a qualquer momento estariam em risco de serem metidos num barco e serem desterrados, não é? Só em 1822 é que os ciganos passam a ter direito à nacionalidade portuguesa, quando todos os que nascem em Portugal passam a ser portugueses. Que para a sociedade do tempo, eles não eram portugueses, mesmo nascendo no Porto, ou em Lisboa, ou em Faro, porque para ser português era preciso ter um conjunto de características que eles não tinham, ou se calhar melhor, eles tinham outras que os afastavam dessa espécie de Portugalidade. Um aspecto que é muito sublinhado nestas decisões é que, como eles tinham uma língua própria, isso, de certa forma, os afastava da comunidade mais global do país. A nacionalidade abriu algumas portas, mas a forma como os ciganos são tratados não muda assim tanto. Eu acho que, para além do simbólico, claro que há uma importância simbólica muito grande nessas decisões de 1820, 22, mas para além disso eu acho que muda muito pouco. Onde passar mais 160 anos até acabarem as normas contra os ciganos em Portugal. Havia um regulamento da GNR que dizia que os militares da GNR deviam manter os ciganos sob severa vigilância. E havia uma esperança de que o 25 de Abril acabasse com isso, não é? E trouxesse finalmente algum sentido de igualdade. Mas as coisas não são assim tão simples. Só em 1985 a GNR muda o regulamento, mas mantém a vigilância sobre pessoas nómadas. O que, nesta altura, é uma espécie de nome de código para ciganos. No próximo episódio... Para a gente ver aquilo, o que acontece, morrer os colegas do pé, a gente tem que ter coragem. Como viveram os ciganos o tempo do Estado Novo e o que mudou para este povo após a Revolução dos Cravos. Se houve alguém que sentiu a liberdade, esse alguém foi os ciganos. Não percam na próxima segunda-feira o episódio especial da série Portugueses Ciganos. Os sons que ouviram neste episódio foram recolhidos por Ana Cristina Pereira e Teresa Miranda para o especial multimédia 5 séculos de portugueses ciganos. Este episódio englobou os 2 primeiros capítulos, da Índia a Portugal, a longa viagem dos povos ciganos, e Portugueses Ciganos, como se forjou uma cultura de resistência. O link para o trabalho está nas notas deste episódio. Este episódio foi editado e sonorizado por mim, Inês Rocha. Tenham um bom dia e bom fim de semana.